Hoje eu vou mostrar para vocês a versão mais completa do Honda City, que é a Touring, porém agora na carroceria hatchback. E hoje tá uma ventania aqui que se eu fosse magro eu voava, nossa senhora. Nessa avaliação completa a gente vai falar de consumo, desempenho, acabamento, preço, equipamentos, enfim, todos os detalhes desse carro para a gente descobrir se vale a pena ou não você levar ele para a garagem da sua casa. Vamos começar falando sobre design, se o vento nos deixar. A gente tem aqui na configuração hatchback um para-choque e uma grade diferente da versão sedã. A gente já testou os dois modelos, então vocês conseguem comparar bem. Vou colocar a foto aí para vocês verem. Inclusive, esse desenho da grade aqui me lembra um pouco o símbolo da maçonaria. Será que eu sou o único maluco? Tem também um acabamento em black piano acima da grade. Agora, falando sobre conjunto óptico para vocês, felizmente ele é 100% em LED e eu particularmente acho muito bonito. A gente tem ali na parte de cima o DRL, que também funciona como luz de lanterna, onde ele abaixa a sua intensidade. Na parte de baixo do conjunto a gente tem a seta, que é bem grande, fica muito bonita. E o carro não precisa desligar o DRL quando você aciona a seta, que é outro ponto positivo. Ele também tem a opção, mesmo com o motor ligado, caso o câmbio esteja em P e o freio de mão puxado, de você desligar o DRL. Assim você não fica chamando atenção à toa à noite. Mas farol baixo e farol alto é por espelhos, também iluminados em LED. E abaixo a gente tem o farol de neblina, que é por projetor, também LED, só que não tem a luz de conversão estática. O conjunto óptico ainda possui ajuste elétrico de altura e o farol alto automático. Aqui na lateral a gente encontra rodas de liga leve aro 16, medida 185/55, com pneus de uso urbano. Lembrando que é o mesmo desenho das outras versões, exceto a de entrada, que é LX, mas nessa configuração recebe um acabamento um pouco mais escurecido. Ele é meio que um cinza, vou colocar até uma foto da roda mais limpa para vocês verem melhor isso. O retrovisor aqui é pintado na cor da carroceria, tem um repetidor de seta em LED muito bonito, fica bem visível mesmo durante o dia, eu gosto muito disso. E a parte de baixo do retrovisor é no plástico preto, como vocês podem ver. A maçaneta também é na cor da carroceria, fica com o miolo da chave aparente, isso eu não acho muito legal. A coluna B, assim como o arco dos vidros, eu acho que já poderia ser num black piano, mas é num plástico preto tradicional também. Quase que eu me esqueço de citar aqui para vocês que esse carro tem ADAS, né? Então ele tem a câmera aqui no para-brisa, mas curiosamente ele não tem o radar frontal, mesmo tendo o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Tem até a função Stop and Go. A gente já testou o ADAS aqui no canal, então vocês podem ver melhor como ele funciona. Já aqui olhando de traseira, eu gosto bastante do visual. Tem um para-choque também, logicamente, diferente da versão sedã, porque muda toda a parte traseira. O nome City aqui do lado esquerdo, porém não tem um badge com o nome da versão ou algo assim. Acho que poderia ter para ficar ainda mais bonitinho. Logo Honda aqui no centro. E você tem o brake light em LED, olha que bacana. Isso é algo comum? Sim, muito. Mas o sedã não tem. Lá é um brake light convencional que fica atrás do vidro, lâmpada única e que queima bem mais fácil. Isso aqui é muito mais bonito. Tem até uma ponteira ali embaixo, ó, praticamente esportiva do escapamento, vai entender. Além dessa não ser a versão Touring Sport, esse carro não tem pretensão esportiva alguma, né? Agora, de iluminação, a gente tem um conjunto parcialmente em LED. Essa guia de lanterna que eu acho realmente muito bonita, eu acredito que ela poderia ficar ligada junto com o DRL, mas não. Só vai ligar realmente quando você aciona a lanterna. A luz de freio é sim em LED, ela acende toda a parte esquerda do conjunto. Ali no meio fica a luz de seta e um pouco mais para dentro do carro a luz de ré. Só que essas duas lâmpadas são convencionais. Já poderia ser tudo em LED, né? Olha que lindo que fica o LED aqui atrás. Também não tem lanterna de neblina traseira, eu lembro para vocês. Eu não acredito que você está assistindo essa avaliação até esse momento sem ter deixado seu like e sem ter hypado o vídeo. É só arrastar os comentários ali pro lado que você acha a opção gratuita de hypar e que ajuda muito o nosso canal, assim como você deixar o seu joinha. Então, por favor, faça isso. Falando sobre conjunto mecânico, a gente encontra em qualquer versão do Honda City, inclusive na sedã, o motor 1.5 flex aspirado de 4 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 126 cavalos, com etanol ou gasolina, tanto faz, a 6.200 rotações. Já o torque é de 15,8 no etanol e 15,5 na gasolina, muda pouquíssima coisa, a 4.600
RPM. Junto com esse motor está associada a transmissão automática CVT de 7 marchas e, lógico, a tração é dianteira. Antes dos dados de desempenho, o peso para vocês. Aqui são 1.184 kg nessa versão. Está na média do segmento, nem super leve, nem super pesado. Agora, o que decepciona é a capacidade de reboque, porque infelizmente a Honda não permite que você puxe, por exemplo, uma carretinha. Agora sim, os dados de desempenho, infelizmente a Honda não informa essa questão em seus carros. Mas o que a gente pode encontrar pela internet, embora não seja um número exatamente oficial, é que ele acelera de 0 a 100 em 10,6, às vezes 11 segundos, dependendo do teste, e a velocidade máxima é de 186 km por hora. Para um carro aspirado são bons números. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Os números do Inmetro dizem que na cidade ele faz 9,2 km por litro no etanol e 13,2 na gasolina. Já na estrada, 10,5 no etanol e 15 na gasolina. Mas eu testei esse carro durante uma semana e eu posso dizer para vocês que sempre abastecido com gasolina, na cidade eu geralmente fiz entre 10,5 e no máximo uns 12 km por litro. Inclusive, ele já foi mais econômico com a gente quando testamos na configuração EX e também na Touring Sedan. Mas isso pode ter relação com o combustível, que a gasolina passou a ter mais teor de etanol. Subiu de 27% para 30%. Essa pode ser uma das justificativas para ele ter ficado um pouco mais beberrão, pelo menos na nossa mão. Inclusive, a gente fez um teste de consumo urbano seguindo aquele nosso padrão de sempre, ar-condicionado ligado, na gasolina, trecho totalmente de cidade, e ele fez somente 10,1 km por litro, bem abaixo dos 13,1 que fez na configuração EX hatch, que a gente testou em maio, se eu não me engano, ou junho, acho que foi junho, e também o Honda City Touring Sedan, que fez 11,5, ainda bem melhor do que esse carro, que a gente testou já faz um tempo maior, lá mais para o começo do ano. Mas eu digo para vocês que na estrada, também sempre usando gasolina, eu fiz entre 16 e 18, em alguns momentos até 19 km por litro com esse carro. Inclusive, nós fizemos o nosso trecho padrão também de estrada, com ar ligado e na gasolina, onde ele fez 17,6 km por litro. Aproveito esse momento para dizer também que esse carro, por incrível que pareça, tem somente 39,5 litros de capacidade no tanque. É menor do que um Fiat Mobi que tem 44, só para vocês terem uma ideia. Então é realmente muito pequeno o tanque aqui. E por mais que ele seja econômico, a autonomia vai acabar ficando baixa. Aproveitando esse momento mais técnico do vídeo, eu cito que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson e na traseira aquele tradicional eixo de torção. Já os freios são a disco nas 4 rodas, felizmente, sendo ventilados aqui no caso da dianteira. Eu também gosto de falar para vocês sobre plataforma e produção. Esse carro utiliza a base Honda Global Small Car, é a mesma que a gente encontra, por exemplo, no HR-V, e ele é brasileiro sim, é produzido lá em Itirapina, no interior de São Paulo. Agora vamos aproveitá-lo aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Eu vou fazer, como sempre, um comparativo com outros dois modelos para a gente ter uma ideia do quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix, dois hatches que são conhecidos já há muito tempo. De comprimento a gente tem no Honda 4,34, o HB20 tem somente 4,1, bem menor, e o Onix 4,16. De largura 1,75 praticamente, mas eu não encontrei o número considerando os retrovisores. Já no HB20 1,72 e no Onix praticamente 1,75 também. De altura 1,50 arredondando, no HB20 1,47, no Onix 1,48. Já de entre-eixos, muito bom, 2,60, enquanto o HB20 tem só 2,53 e o Onix 2,55. Infelizmente a Honda não informa para nós os números de ângulo de entrada, ângulo central, ângulo de saída, capacidade de imersão na água, muito menos, né? E até mesmo o vão livre em relação ao solo não é informado pela marca. Esse aqui é o interior do Honda City Touring hatch. Vamos conferir como que é o acabamento. Plástico duro em maior parte. Temos aqui uma parte revestida em couro. Ainda é meio dura, tá? Não é muito acolchoada, mas pelo menos é em couro. Mas é só ali, ó, porque aqui na esquerda já volta plástico novamente.
Desse lado esquerdo, nós temos, além da saída de ar, regulagem elétrica de altura dos faróis, o botão para você ligar ou desligar o alerta sonoro dos sensores de estacionamento e aqui o controle de tração e estabilidade. Meio escondido, você tem um porta-objetos aqui que eu acho bem prático. E aqui do lado esquerdo você regula ainda o brilho do painel de instrumentos. Isso só quando o farol estiver ligado. Nas portas, plástico bem duro aqui em cima, mas a gente tem uma boa região em couro. Toda essa parte aqui, ó, tem como se fosse um porta-objetos aqui, onde você pega na porta. Aqui os retrovisores têm rebatimento elétrico, mas não tem a função tilt-down, que abaixa o espelho quando engata ré. E eu lembro aqui, falando da trava do carro, que você tem uma opção ali pelo painel de ativar o travamento automático quando você tira o câmbio do P, ou então o destravamento automático quando você coloca o câmbio em P. Ali embaixo, ó, volta a ser plástico duro. O legal é que a gente tem bem na parte de baixo da porta essa vedação que ajuda a evitar a sujeira nessa região, consequentemente não sujar a sua perna ou a sua calça. Agora o porta-garrafas é um pouco decepcionante. Essa aqui tem só 500 ml e olha como ela já fica apertada. Reparem que o plástico ele já abre você colocando essa garrafa. E aqui também não tem muito espaço não, mas aqui até que tá bom. Tem também um tweeter ali na porta, na parte de cima, né? Aqui embaixo a gente tem de série esses tapetes em carpete, eles possuem essas duas travinhas. E aqui embaixo a gente tem a abertura do capô, mas também a abertura do tanque de combustível. Poderia ser integrada à trava geral do carro, né? Os bancos do motorista tem a regulagem de altura, porém manual. Falando em bancos para vocês, ó, o revestimento é em couro nessa versão. Eu acho o desenho bem bonito, essa parte aqui é branca, né? Tem um ajuste variável aqui para a cabeça. E eles são bem confortáveis, inclusive te abraçam bem. Vamos falar sobre ar-condicionado. A gente tem um sistema Dual Zone, isso é bem bacana. Então se regula uma temperatura para o passageiro e outra para o motorista, se você quiser. Outra coisa legal é que quando você passa aqui a temperatura, se você diminuir ele fica azul, se você aumentar ele fica vermelho, muito bacana. Todos os comandos felizmente são físicos também, o que ajuda bastante você a manusear. Outra coisa legal desse sistema é que ele reduz a ventilação sozinho quando você vai escutar um áudio no Android Auto, por exemplo. Agora o que incomoda, e incomoda bastante, é que essas saídas centrais elas nunca fecham. Vai entender por que isso, né, Honda? Seguindo aqui pelo painel, a gente tem um porta-objetos aqui na parte de cima, duas entradas USB, porém do tipo A, e uma tomadinha 12 volts, no máximo 180 watts aqui do lado. USB-C na dianteira não tem, só lá atrás, depois eu mostro isso para vocês. Tem mais um nicho aqui, revestimento em couro nessa parte lateral, dois porta-copos, mas eles não têm tapetinhos nem aqueles ajustes, e quase que eu esqueço de falar, não sei se vai dar para vocês perceberem, mas tem uma luz aqui em cima dessas entradas USB. Não ilumina tanto, mas ajuda. Aqui é a manopla de transmissão que a gente já bem conhece, tem modo Eco ou Sport aqui do câmbio, mas se você quiser fazer as trocas de marcha, só pelo volante. Freio de estacionamento eletrônico é de série, com aquela função Brake Hold, que segura o freio até você pisar no acelerador. E atrás a gente encontra também de série o carregador de celular por indução. O que eu gosto muito é que você pode desligá-lo, como vocês podem ver. Então se você quiser deixar um celular aqui sem carregar, você pode. Ele tem 15 watts, tá? O que eu não gosto é que o celular ele fica solto aqui e não tem uma ventilação. Então além dele esquentar bastante, quando você acelera o freio, ele escorrega aqui para frente e para de carregar. Mas para trás a gente encontra um apoio de braço, tem costura branca, é em couro, mas não tem nenhum tipo de ajuste. Você pode abrir. Tem um compartimento aqui que não tem tapetinho também, mas poderia ser refrigerado, ou pelo menos ter o ajuste, né? Esse apoio fica um pouquinho baixo. Vamos ver o porta-luvas. Ele despenca, como vocês podem ver, coisa de carro simples, hein? O espaço é pequeno e não tem iluminação. Já seria um pecado não ser em LED, mas não ter nenhuma é pior ainda. Aqui na parte de cima a gente percebe que o revestimento é claro, tem uma alça de mão mesmo para o motorista, tem outro ali para o passageiro, só que não tem o ajuste de altura dos cintos de segurança para nenhum dos dois. Por incrível que pareça, o retrovisor interno não é eletrocrômico. A gente já testou o City Touring na versão sedã e lá era. Então não sei o que aconteceu, por que esse carro não tem aqui nessa configuração hatch. Iluminação interna, muito simples também. Já deveria ser em LED ou pelo menos no mínimo ter uma construção um pouco melhor, né? Ter uma luz central. Além do mais, essa iluminação aqui nem acende quando você abre a porta, só a central do carro que eu falo daqui a pouquinho para vocês.
Quebra-sol também, ó, não tem aqui a iluminação, não tem porta-documentos, só tem o tampão com o espelhinho. Para o passageiro, exatamente a mesma coisa. Volante multifuncional, ele tem um ajuste de altura e profundidade, é revestido em couro. Eu gosto da pegada dele, acho ele bem bonito também. Tem comandos aqui do ACC e de permanência e centralização de faixa. E do lado esquerdo, para atender ou encerrar chamadas, comandos de voz. E para você mexer no painel de instrumentos ou passar as faixas e a música também. Tem pedal shifts para trocas de marchas simuladas, como vocês podem notar. Tem sensor de chuva. E do lado esquerdo tem aqui o comando dos faróis. Lembra que eu falei para vocês que dá para desligar o DRL? Pois é, se você tiver com o câmbio em P e o freio de mão acionado, você só puxa aqui para o off. Tem também, claro, o farol de neblina aqui do lado. Vamos falar sobre o painel de instrumentos, mas antes eu quero citar aqui o botão de partida, porque você tem 3 estágios nesse carro. O primeiro, ele não funciona, por exemplo, os vidros, mas ele vai ligar a central multimídia, né? Mais um toque, aí sim ele liga toda a parte elétrica do carro, já faz essa animação também, e agora funciona os vidros. Se você pisar no freio e apertar no botão, aí realmente vai ligar o carro, como vocês sabem. Essa telinha aqui, ela é parcial de 7 polegadas. Já acho que pelo preço do carro, sendo a versão mais completa, poderia ser totalmente digital, né? Bom, nessa tela aqui inicial, a gente encontra o conta-giros, né, o tacômetro, mas você pode mexer aqui no volante, trocar para o alcance e consumo, onde ele vai mostrar o consumo médio, a autonomia, o trip A e jogando para baixo o trip B. Velocidade média e tempo é a continuação do trip, ele fica aqui separado, mas eles resetam juntos. Abaixo você tem a indicação dos cintos de segurança, qual que está afivelado, qual que não está. Assistências à segurança, você seleciona a frenagem automática e o sistema de permanência em faixa. Aqui as configurações do carro, mas eu já adianto para vocês. Você tirou o câmbio do P, vou até mostrar. Ó. Ele não deixa mais você mexer em absolutamente nada. Então até as configurações do ADAS, como a sensibilidade do sistema de permanência ou da frenagem automática, você vai ter que parar o carro no acostamento para conseguir mexer. Eu não vou mostrar todas as configurações porque perderíamos muito tempo. Aqui em personalizar você escolhe o que você vai mostrar. Inclusive tinham tirado aqui o medidor de força G e a gente encontra ele aqui agora. Engraçado, né? Um carro que não tem pretensão esportiva ter o medidor de força G é no mínimo curioso. E ali por último temos a advertência, nesse caso que ele vai falar que estamos com pouco combustível e ele indica ali que a gente precisa pisar no freio para ligar o motor. Eu acho que falta aqui uma tela dedicada ao áudio, né, para mostrar o que está tocando, não tem. Nem aparece notificação quando você troca de música, é só na multimídia mesmo. Ao contrário do HRV, aqui você não tem aquela função ponto a ponto do GPS, onde ele te mostra a próxima direção. Em geral, o painel é bom, é bonito, tem algumas funções legais, mas já poderia ser melhor pelo preço do carro. E eu voltei aqui para o lado de fora porque eu quero falar para vocês sobre chave presencial. Ela é bem pequenininha, né, padrão ali dos modelos da Honda. Tem abertura e trancamento das portas, não tem abertura separada do porta-malas, mas ela tem pelo menos a partida remota. Então você consegue ligar o motor e o ar-condicionado à distância. Outra função legal que você pode desativar é que ele tranca sozinho quando você sai de perto do carro com a chave. Aqui eu acho que está desativado, se eu não me engano. Só que ele não fecha os vidros. Você tem esse botão aqui para você fechar também, mas ó, os vidros não sobem, ele só rebate os retrovisores. Isso você configura também. Para você abrir o carro é só você colocar a mão aqui na maçaneta, que ele já destranca, lógico, com a chave perto. Para você então conseguir fechar os vidros, você vai ter que clicar no botão de trancar, depois clicar de novo e segurar até o final, porque se eu soltar eles param ali no meio. Para abrir a mesma coisa, dou um clique, seguro de novo. Aí sim ele abre, mas tem que ser até o final também. A lista de equipamentos completa eu deixo aqui na descrição desse vídeo, mas vamos falar sobre a central multimídia. Ela tem somente 8 polegadas, uma definição não muito boa, uma interface bem antiga também, né? Tem uma cara bem de 2010, mais ou menos. Pelo menos mantém botões físicos, mas o que eu não gosto, toda vez que trocar de dia para noite, você vai ter que alterar o modo aqui também. Desligou o motor, ele vai voltar para o modo diurno. E aqui é para você desligar a tela, mas o áudio continuar tocando. Pelo menos tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e o sistema My Honda Connect, onde você consegue fazer várias operações através do seu smartphone. Mas é basicamente isso, não tem nenhuma função assim de diferencial, não tem um sistema tão rápido.
Então poderia ser melhor, convenhamos. Ela tem 4 entradas USB, são 2 do tipo C na traseira e 2 do tipo A aqui na frente. E o que eu gosto é que ela tem 8 alto-falantes. Então é um em cada porta, mais um tweeter em cada porta. Agora, por outro lado, você não consegue aqui mexer no médio do sistema de som. Por isso eu acho ele razoavelmente bom, mas vou considerar como mediano porque a gente encontra alguns carros com sistemas melhores, tá? Vou aproveitar aqui para mostrar rapidamente o Honda Lane Watch para vocês, que é a câmera que fica abaixo do retrovisor direito, mas não vou especificar muita coisa porque a gente falou isso nas assistências de condução, né, no vídeo de ADAS. Agora eu vou mostrar também a câmera de ré, né? Quando a gente coloca aqui a gente percebe que a qualidade não é das melhores, mas é ok. E você tem 3 modos de visualização aqui. Nas configurações você consegue mexer também no brilho e contraste. Só que já merecia uma câmera 360 graus na minha opinião, ou no mínimo uma câmera também lá na frente. Mas todo mundo quer saber quanto custa o Honda City Touring. Nessa configuração hatch na linha 2026 são R$ 149.800. Acreditem se quiser. Pelo menos você não tem opcionais, mas nas cores você encontra nas sólidas a branco tafetá, que é a única gratuita, nas metálicas a cinza basalto, o prata platinum e o azul cósmico por R$ 1.900 cada uma. Nas perolizadas, a preto cristal, a vermelho supernova, que é essa aqui que vocês estão vendo, e também o cinza titanium, que custam os mesmos R$ 1.900, mas se você optar pela perolizada branco topázio, aí é R$ 2.200, fica mais caro. Inclusive, eu falei do cinza titanium, ele é novidade da linha 2026, e eu também destaco que no hatchback o interior é sempre preto. No sedã você tem, dependendo da cor externa, aquele interior claro que eu acho bem bonito. Mas o total, então, do carro com o vermelho supernova que estamos testando vai para R$ 150.500. Garantia e revisões são 3 anos sem limite de quilometragem e as revisões acontecendo a cada 10.000 km ou 12 meses. Período bem padrão, né? Aqui nos bancos traseiros, primeiro essa visão mais ampla do interior. O revestimento dos bancos é como lá na frente, mas não tem nenhuma região em branco. E ele também é micro perfurado, mas ele não tem aquecimento nem ventilação, nem lá na frente. Tem um apoio de braço bem grande aqui, ele só não tem ajuste, então ele vai cair aqui embaixo e ele fica realmente um pouco baixo, né? Tem 2 porta-copos de tamanhos diferentes, mas de novo, sem ajuste e sem revestimento. Outra coisa que eu não acho legal, olha a diferença, ó. Esse banco do meio ele fica consideravelmente mais alto, então fica bem desconfortável você andar aqui. Já falo de espaço, mas primeiro cito que a porta tem revestimento em plástico duro, o tweeter aqui também, como vocês podem ver, mas pelo menos mantém aquela faixa de couro aqui nessa região bem grande. Tem carro que tira todo o couro aqui atrás. E o espaço aqui para uma porta traseira até que é bom também. Tem porta-revistas ainda atrás dos 2 bancos dianteiros, tem saídas de ar e 2 entradinhas USB do tipo C. Vocês estão vendo o que eu tive que fazer? Peguei um cabo longo, conectei aqui e passei a ponta lá para frente para eu poder usar o carregador lá na frente. Aqui em cima a gente encontra uma iluminação central, essa sim acende quando você abre a porta, se você definir isso, mas também não é em LED, como vocês podem notar. Pelo menos tem alças de mão e também um porta-cabide aqui, né? Um ganchinho. Só que é só do lado esquerdo, aqui na direita não tem o ganchinho. Falando agora sobre espaço interno para vocês, eu lembro que eu tenho um pouco mais de 1,92, quase 1,93 de altura. O banco está regulado confortavelmente para eu dirigir. E aqui atrás o espaço que sobra é este aqui, ó. Realmente gigantesco, né? Vocês querem descobrir na prática se é bom ou não? Ó, eu tenho 1,93, hein? Uma pessoa de 1,93 na frente também, eu ainda consigo andar aqui atrás. Lógico, com as pernas retas eu estou empurrando o banco, mas se eu abrir um pouco mais as pernas, ó, eu vou aqui tranquilamente. Isso é sensacional, ainda mais para um hatchback compacto. Muito bom o espaço aqui no City. Já o espaço para a cabeça, não posso dizer o mesmo. Vocês estão vendo que eu estou empurrando o teto, né? Minha cabeça está achatada aqui, está parecendo aqueles desenhos. Realmente fica desconfortável para a cabeça, eu sendo muito alto. Agora o que é sim legal é esse túnel central que fica bem baixo, então facilita de você passar de um lado para o outro. Quer ver outra coisa muito legal e que só o Honda City tem em toda a categoria? O sistema Magic Seat. Então você levanta aqui os bancos, ó, deixa eu usar a outra mão também para me ajudar.
Puxei a trava, encostei ele ali e olha o espaço que sobra aqui pra gente. Isso você pode fazer lá do outro lado também, tá, pessoal? Então, se você quiser levar um vaso de planta ou alguma coisa assim mais alta, você consegue tranquilamente. E mesmo com o banco abaixado, olha o espaço que sobra ali abaixo dele. Isso, sabe por quê? Porque o tanque de combustível, que geralmente fica aqui abaixo do banco traseiro, no City fica abaixo do banco dianteiro. Então acaba livrando esse espaço. Muito legal, né? E para você abaixar aqui, ó, só puxa a trava e solta que ele já vai encaixar. Só que a altura ali do meio realmente, olha, parece uma montanha. Jesus amado. Vamos agora ao porta-malas. Logicamente o levantamento da tampa é do tipo manual e já vamos falar de capacidade para vocês. Segundo a Honda, são 268 litros na medição VDA. Isso é pouquíssima coisa. VDA é aquela medição com bloquinhos, tá? Que é um pouco mais para com a realidade. Mas para vocês terem uma noção, um Chevrolet Onix tem 275, o que já é pouco, mas ainda é um pouquinho mais que esse carro. E um Hyundai HB20, um Volkswagen Polo, um Fiat Argo, todos eles têm 300 litros na medição VDA. Tem iluminação, mas não é em LED, e tem ganchinhos aqui nas laterais para você pendurar alguma coisa. Quando a gente levanta aqui o piso, a gente encontra um step medida que estou colocando aí para vocês no vídeo, porque eu tô com preguiça de tirar ali para a gente ver. Lógico que o fechamento da tampa é manual e o tampa-placa já quase caiu antes, né? Também com essa ventania. Vamos agora ao nosso test drive. Primeira coisa que eu cito para vocês é que eu fico um pouco acanhado aqui na frente. Não vou dizer apertado, tá? Porque tá longe de ser realmente apertado. Mas o carro tem um baita espaço interno, como vocês viram. E eu tenho um pouco mais de 1,92, quase 1,93 de altura. Eu acho que ele poderia permitir que o banco fosse um pouquinho mais para trás, que aí daria um pouco mais de espaço. Eu demoro para achar uma posição confortável de dirigir. Eu geralmente tenho que abaixar o encosto. E aí você não fica numa posição tão ereta, o que não é assim tão ideal, né? Digamos assim. Mas se eu deixar o banco mais levantado, eu vou me sentir apertado aqui. E aí também vai ficar desconfortável. Então até eu achar uma posição confortável é difícil, justamente porque o banco não vai muito para trás. Agora falando sobre direção para vocês, eu digo que eu acho ela muito bem calibrada, porque ela não se torna cansativa, ela não é pesada para manobrar, mas ela também não é extremamente leve, então o carro não fica bambo nem nada disso. Estamos chegando aqui no momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Por desencargo de consciência eu vou colocar no modo esporte, mas na prática ele acaba mudando só a relação de transmissão, né? Vamos lá, ó. Tem um buraco aqui, mas ó, a dinâmica é boa, hein? E a direção ela é relativamente direta para um carro mais voltado ao conforto, né? E não necessariamente ao desempenho. Sinceramente, apesar do desempenho do carro assim não ser lá aquelas coisas, eu já vou falar sobre isso, ele se torna divertido. Então se você quiser abusar um pouquinho mais em curvas, pode ficar tranquilo que ele não tem uma rolagem excessiva de carroceria ou algo nesse sentido. Ninguém respeita essa rotatória, né? Incrível. A gente passou ali devagar na valeta porque o carro é baixo. Então, se você comparar, por exemplo, com o WRV que foi lançado agora, ele vai ser mais alto, vai te dar uma tranquilidade maior nesse sentido. Muito por isso que o pessoal está deixando de comprar hatches e sedãs e migrando para crossovers, né, ou SUVs. O nome correto seria crossover. Aqui acaba raspando meio fácil. Vamos falar um pouquinho sobre isolamento acústico. Não acho ruim nesse carro, mas ele também não se destaca. Então eu poderia dizer que ele é mediano, tá, pessoal? Ele até que filtra bem alguns barulhos externos, como até a própria motorização, com exceção quando você pisa fundo, que aí o aspirado, ainda mais com CVT, ele vai gritar bastante. Já o barulho de vento na estrada entra um pouco mais. E para o nosso teste de desempenho, eu mantive o ar-condicionado ligado, mas coloquei no modo Sport e também já desliguei os controles de tração e estabilidade para tentar fazer ele ter uma saída um pouco mais vigorosa. Lembrando que o carro está abastecido com gasolina. Vamos lá então, pessoal, vai abrir aqui o farol. Ó, saindo. Bom, a saída é um pouco lenta, né? Até normal de câmbios CVT. Depois até que ele desenvolve bem, ó. Ele simulou uma troca de marcha
e vai chegar a 100, 110, 120. O que vocês acharam? Para ser sincero, para um carro aspirado, ainda mais com motor 1.5, eu gostei aqui do desempenho. Mas é lógico, né? Se você for comparar com motores turbo, ele vai ficar um pouquinho atrás. Ele fica devendo principalmente nas retomadas. Então vamos supor, ó, vou colocar aqui em 50 por hora, nem tá no modo Sport, tá? Pé no fundo, ó como ele vai demorar um pouco mais. Ó. Depois que ele aumenta a rotação, até que ele embala. Chegamos a 80, 90. Agora até ele embalar leva um tempinho, justamente porque ele não tem o auxílio do turbo, enquanto em outros carros que são até 20 mil reais mais baratos, a gente já vai falar de concorrentes, eles têm já um motor turbo e vai te atender melhor nessas pisadas para retomar a velocidade. Falando um pouco sobre como é dirigir aqui o Honda City Hatch, eu acho que ele é bem acertado, ele é bem casado, o motor com a transmissão. Então você tem um carro suave ao dirigir. Se você ligar, por exemplo, o modo Econ, ele vai abaixar um pouco mais o giro, né? Vai andar sempre com uma rotação baixa. E aí o legal é que ele não faz muito barulho de motorização e também não fica dando tranquinhos nem nada disso, justamente por ser CVT. Então, para você usar no dia a dia, ele é um carro realmente, digamos que sem graça, né? Não traz muita empolgação para você, mas ele é gostosinho sim de dirigir. Não é um carro que você reclama em ter que dirigir, muito longe disso. Vamos fazer para vocês outro teste de retomada. Estamos a mais ou menos 40 por hora. Pé no fundo, ó, 50, 60, 70, aliás, 80. Chegamos mais ou menos. Para um aspirado anda bem, né? Eu esqueci de comentar para vocês, mas a gente tem também aqui nesse painel digital parcialmente digital de 7 polegadas, um econômetro. E você pode desativar se você quiser. Ele fica ali em cima da velocidade uma barrinha verde. Quanto mais você acelera, mais ela fica branca ou até se apaga. Quanto mais verde tiver, mais econômico você está sendo. Então ele vai te guiando para você gastar menos combustível. Falemos agora sobre acerto de suspensão. Vamos escutar, ó. A gente percebe que ao passar por buracos um pouquinho maiores ou desníveis maiores, a suspensão é um pouquinho seca. Então ela não amortece muito e acaba fazendo um barulhinho, você escuta ela funcionar. Não é nada exagerado, mas não é daqueles carros assim super macios. Eu ainda acho conforto um ponto positivo, principalmente andando com menos desníveis, né, aquelas pequenas imperfeições. Ele absorve muito bem, mas não é um carro realmente macio. Um Fiat é mais macio, um Citroën é mais macio. Então esse ajuste aqui da Honda, ele garante uma dinâmica um pouco melhor, mas prejudica um pouquinho o conforto. Se fosse um pinguinho mais macia, mais molenguinha, eu particularmente acho que combinaria mais com a proposta do carro, mas já tá bom. Mas e aí? Será que vale a pena levar para casa o Honda City Touring ou não? Eu digo para vocês como pontos positivos o consumo, a dinâmica, o conforto, o espaço interno com certeza, a iluminação dianteira, a segurança, a confiabilidade de um Honda e como pontos medianos o desempenho, o acabamento, a iluminação traseira, painel de instrumentos, sistema de som, posição de dirigir, ADAS, prazer ao dirigir e também a lista de equipamentos. Como pontos negativos, são poucos, mas existem. Porta-malas, central multimídia, capacidade do tanque, que é minúscula, o preço, o custo-benefício e até mesmo a lista de equipamentos. Porque ele é mais caro que os rivais, vocês vão ver, e traz menos equipamentos do que alguns, ou ainda que seja a mesma coisa, ele é bem mais caro, né? Inclusive, alguns itens que eu senti falta: retrovisor interno do tipo eletrocrômico, sensores de ponto cego, painel totalmente digital, fechamento automático dos vidros, lanternas traseiras Full LED, luz de conversão estática nos faróis de neblina, iluminação interna em LED, função tilt-down nos retrovisores e ajuste de altura dos cintos de segurança. Agora, para a gente entender se ele vale a pena ou não, vamos comparar com seus rivais. Eu cito primeiro o Peugeot 208 GT 1.0 turbo híbrido leve, custa R$ 128 mil. O Hyundai HB20 Platinum 1.0 turbo 131, já o Chevrolet Onix RS 1.0 turbo custa 130 mil,
o Volkswagen Polo Highline 1.0 Turbo 134, e eu considerei também alguns SUVs subcompactos, porque eles são quase hatchbacks, né? Os SUVs compactos, como um T-Cross, eu já deixei de lado. Mas a gente pode citar o Volkswagen Terra na versão High 1.0 Turbo por R$ 142 mil, o novíssimo Nissan Kite na versão Advance Plus 1.6 aspirado por R$ 150 mil, um Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo híbrido leve por 148, o Renault Kardian Iconic 1.0 Turbo automatizado de dupla embreagem, 150 mil, o Honda WRV EXL 1.5 CVT, é muito parecido com o City, mesmo conjunto mecânico, 150 mil também, e por último, mas não menos importante, o Kia Stonic 1.0 Turbo, também híbrido leve e com transmissão automatizada de dupla embreagem por R$ 155 mil. Lembrando que a gente considerou as versões com preços mais próximos aqui do City. Eu posso concluir então que o grande problema do Honda City é realmente o preço extremamente elevado. Como vocês viram, ele custa cerca de R$ 20 mil a mais que os outros hatches compactos e ele não entrega uma lista de equipamentos ou uma motorização diferenciada em razão desse preço maior. Por esse valor, você já encontra SUVs compactos com motor turbo ou até o WRV aspirado, como eu disse para vocês. Eu gosto bastante do City Hatch, sendo bem sincero, acho um carro bastante racional, mas o preço dele é irracional, cobrando muito sem entregar um diferencial que justifique isso. O carro é bom, mas tem o preço errado.